bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Está começando o nosso Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos e também pela TV Com Santos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos falar aqui sobre a funcionária da loteria, de onde saiu o prêmio principal da Mega Sena, onde 44 pessoas ganharam no bolão. Ela diz que tem direito a um carro. Foi prometido um carro para ela e até agora não foi pago, hein? Vamos falar sobre essa notícia. Outro destaque: limite de som alto e barulho em estádios de futebol poderão ser liberados pela Justiça. Bom, está começando o nosso Cidades em Debate. Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril, comemora-se o Dia da Natação, Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia Nacional do Correio, Dia da Fundação da Cidade de Cuiabá, Dia do Desbravador, Dia dos Profissionais de Marketing e Dia Nacional do Sistema de Braille. Bom, que é a leitura dos deficientes visuais. Bom, vamos falar aqui do nosso boletim da Covid aqui na cidade de Santos, e a gente já deixa até esse site aqui para você poder entrar lá também, porque nesse site tem todos os dados aí em tempo real, né, para você poder utilizar, e o número de pessoas internadas na rede de saúde da cidade de Santos diminuiu, hein? De 21 para 20 pessoas, uma queda de 4,7%. Agora tem aumento aqui no número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, aumentou de 7 para 9, é uma alta de 28,5%. Destes, 77,8% são de Santos, 11,1% do Guarujá, 11,1% de Itanhaém, e a ocupação, né, a taxa geral de ocupação dos 148 leitos de Covid disponível está em 14%. Entre os 75 leitos de UTI, a ocupação é de 12%. Na rede SUS, a taxa é de 13% e na rede privada é de 12%. E a gente, mais uma vez, fala aqui desse site que é importantíssimo, né? O santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, que é uma referência aí para toda a Baixada, inclusive. Bom, vamos começar o nosso programa apresentando aqui a nossa mesa. Vamos trazer o nosso primeiro convidado, ele, o nosso querido Luiz Eduardo Colella, advogado de Santos. Colella, boa tarde para você que está na TV Unisantos e boa noite pessoal da TV Com. Tudo bem aí? Boa tarde, Santiago, aos amigos de bancada, aos nossos fiéis seguidores, né, na rádio, na televisão aí. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, hein? Bom, vamos trazer também o nosso querido Caio Borelli, ele que é dentista, né, da cidade de São Vicente, também sempre conosco aqui, né, já acho que é a terceira ou quarta vez que você participa, né, Caio? Fazia um bom tempo, acho que ele estava de licença, né, tipo o doutor Maurício, viu, Colella? Tirou aquela licença, né, não remunerada. Tudo não bem? Não remunerada. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Santiago. Um prazerzão poder retornar ao programa, poder participar com vocês. Um abraço ao Colella também e aos demais ouvintes aí, participantes que vão acompanhar o programa. Tá certo. Conosco a doutora Michele Tiziane, advogada da cidade de São Vicente. Ela que quase bateu na trave, né, doutora, na última eleição da OAB, mas está se preparando aí para daqui 2 anos. 2 anos, né? 3 anos. 3 anos. Então, para daqui 3 anos, aí, quem sabe, a primeira mulher da primeira cidade do Brasil a ser presidente da OAB. Então, a gente está na torcida aqui, acompanhando aí o pensamento, né, o modo de opinar da Michele, para a gente também ter uma base, né, já aproveitando, para saber quem poderá futuramente assumir essa cadeira importantíssima da OAB na cidade de São Vicente. Seja bem-vinda mais uma vez, Michele. Oi, Santiago. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu saí correndo da audiência, estou dentro do carro, como vocês podem ver, mas eu não poderia deixar de participar desse programa maravilhoso. Um abraço aos doutores aí que estão conosco e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Bacana, ó, e saiba que você não é a única que fez programa dentro do carro até hoje. Eu acho que já tivemos umas 3 participações, ou você deve ser a quarta que faz de dentro do carro. E olha, fica bom o áudio, né? Fica bom o áudio, o som, né? A imagem, e a pessoa fica lá no ar-condicionado, tranquila, vendo a paisagem e participando do programa. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui trazendo a nossa primeira pauta. Inclusive, deixa eu dar uma satisfação, né? Vamos começar aqui trazendo uma satisfação. Tivemos aqui uma reclamação, foi no programa de ontem, se não me falha a memória, e que essa pessoa, não é essa pessoa que está aqui nessa escada, vamos dizer, nessa mureta, né? Não é essa que está subindo. É um outro ouvinte que faz as suas caminhadas matinais pela praia, e ele tirou foto, porque viu que a gente fez aquela matéria, Colela, dos canais, né? Ali do Canal 1, que estava sujo, e a ouvidoria prontamente atendeu, rapidamente atendeu, limpou toda aquela sujeirada que estava lá, o matagal. Então, quer dizer, até nós falamos aqui no programa, ficamos impressionados. Aí o que acontece? Essa pessoa mandou essa reclamação com a foto, falando: Santiago, essa é a ponte do Canal 5, né? Esse pontilhão que tem ali na areia da praia, que passa por cima do canal. O pessoal que faz caminhada, mais fácil para atravessar de um lado para o outro nessa rampa. Mas acontece que de um ano para cá, formou-se esse degrau. Claro que tem a ação da maré, mas olha a dificuldade da pessoa de poder subir. E no Canal 6, parece que o degrau é mais alto ainda. Segundo a pessoa falou, deve ter uns 50 centímetros. Tanto que tem muita gente que nem vai para o acesso da rampa, né? Porque fica muito difícil. Aí o que nós fizemos? Eu fui fazer o ofício, já mandei lá para a ouvidoria, já fomos atendidos, e falaram que já está entrando na programação da próxima reforma, que eles fazem reformas mensais na cidade. Então, na próxima demanda de reforma, já está entrando aí justamente esses 2 pontilhões, e a gente agradece aqui mais uma vez a ouvidoria da cidade de Santos, o nosso querido Rivaldo, que funciona, viu? Funciona. Então, a população, se tiver alguma reclamação, pode entrar direto em contato com a ouvidoria. Vai lá no site da prefeitura, vai em ouvidoria, não precisa ir lá, do computador mesmo você faz a sua reclamação, porque o pessoal é atuante, o pessoal atende. É a segunda vez já, né, Colela? O pessoal é rápido no gatilho, hein? Agora descobriram o canal, né, Santiago? Reclamar com o Santiago, o negócio é atendido. Não, e tem que ligar direto para a ouvidoria, não adianta. Aí, se não der certo lá, a ouvidoria não der um acerto, a gente liga para a rádio aqui, a gente tenta resolver, você põe no ar aí. Esse problema não é de hoje, tá? É uma coisa antiga, a prefeitura também não tem culpa, porque em face da movimentação das marés, que deve retirar areia. Mas viram que está surgindo isso, ou melhorar essa rampa, ou fazer degrauzinho, desde então, né? Porque aí não fica tão... Porque realmente é difícil. O pessoal de idade que vai andar na praia, quer andar bem de um canal para o outro, subir uma rampa dessa, né? E para descer a rampa também, né? É perigoso, porque é muito alto. Se dá para ver que é muito alto. Então, espero que realmente a prefeitura dê atendimento a essa solicitação aí e regularize logo essas rampas aí. Porque é até perigoso. Tivemos a participação do Leandro nesse dia, e ele até confessou, acho que foi anteontem, ele até confessou que já caiu nessa rampa aí. Complicado, né, Caio? Uma pessoa de idade, de repente, vai ter um acesso, que é um acesso bacana, você vê que é uma rampa bem suave, né? Tranquila, até o pessoal que vem correndo, mas para parar ali, para poder dar um pulo para subir, fica complicado, né? Com certeza. Essas áreas de trânsito, né, de pedestre, que liga um canal no outro, que tem essa passagem, precisa, pelo fato de ter aí a maré, o mar, né, precisa constantemente de manutenções. E isso é uma coisa que já é um tempo, está constante, né? De fato, o que o doutor Colela comentou é muito viável, né? Criar-se um degrau ou alguma outra forma para poder facilitar, já vista que a população santista, Santiago, é uma população idosa, né? A gente sabe que muitos idosos frequentam as praias e também, obviamente, aí os finais de semana. Então é interessantíssimo buscar alguma alternativa, seja imediata, paliativa, algo que possa trazer mais segurança, porque a gente também está falando aí não só da questão de mobilidade, né, de locomoção, de passar de um canal para o outro, mas também de segurança, podendo aí alguém tropeçar, se machucar, enfim, ou coisa pior. Doutora Michele, porque isso aqui, por exemplo, se ocorrer um acidente e a pessoa entrar na justiça, é causa ganha, né? Isso aí quem paga, no caso, é a prefeitura, que somos nós mesmos, né?
É verdade, viu, Santiago? É muito importante que toda a cidade ela tenha acessibilidade não só aos idosos, como aos deficientes também. Nós não podemos esquecer das pessoas com deficiência, que andam de cadeira de roda, ou algumas de muleta, enfim, e nossos idosos. Então, certamente é uma responsabilidade objetiva, né, da prefeitura, caso aconteça algum acidente com qualquer pessoa, né, não só com os idosos ou com os deficientes, mas é muito importante que a cidade em si, já que é uma cidade considerada uma das melhores do Brasil, vamos dizer assim, Santos, né? Mas não só Santos, todas as cidades, elas precisam se preocupar com essa acessibilidade das pessoas com deficiência e dos idosos. Eu vejo muitas calçadas que ao menos não tem nem aquele rebaixamento para que a pessoa possa passar com a sua cadeira, ainda mais um degrau tão alto assim, numa ponte, né, num pontilhão aí para as pessoas, uma rampa. Então, é importante sim que a prefeitura se preocupe não só com os idosos, ou enfim, se preocupe na cidade toda em si, com os deficientes também. Tá certo. Bom, então vamos ficar acompanhando essa matéria, né? Vamos ver quando eles vão completar, né, essa obra aí. A gente vai estar mostrando a foto da obra pronta também. Eu creio que num futuro bem próximo. Bom, vamos trazer aqui na nossa pauta agora o nosso assunto. Vamos falar aqui da... Olha, isso aí tá dando pano para manga, né? É o caso daqueles 44 ganhadores da Mega Sena, que foi ali de uma empresa de logística, né, aqui da Baixada Santista, aqui de Santos. Inclusive, deu lá 2 milhões e 700 para cada um dos ganhadores do bolão, que ganharam o prêmio total de 122 milhões, né, na Mega Sena. E parece que 14 pessoas já pediram a conta. Então, quer dizer, olha, tá um alvoroço total lá, né? E agora aparece a funcionária da lotérica, onde foi feito o jogo, onde o prêmio saiu, que afirma que quem fez o bolão prometeu a ela, caso ganhasse, um carro. Olha só, hein? Prometeu um carro. A operadora de caixa Luciana Pereira, de 42 anos, contou que o apostador esteve na lotérica Santo e Santo, ali na Xavier Pinheiro, na Vila Matias, no último sábado, por volta das 11 horas. E ela falou assim: só me lembro da fisionomia da pessoa que veio sozinho apostar. Ele me disse assim: se a gente ganhar, nós vamos te dar um carro. A funcionária da lotérica, né, já há 7 anos trabalhando lá, afirma que a promessa não a surpreendeu, porque diariamente os vendedores ouvem as mais diversas histórias de apostadores. E, inclusive, ela disse assim, em resposta para o rapaz que foi fazer o bolão: opa, que Deus abençoe vocês. Ele não chegou a prometer um carro novo e um carro chique, só disse que iria trazer um carro, mas não disse qual. Falou em tom de brincadeira ao operador, né? Bom, ela, a Luciana, já tem carro, né? Já há 2 anos, e diz que apesar de ser um pouco velhinho, né? O carro dela ainda funciona, mas não seria nada mal dar uma renovada aí na sua frota de carro único. Ô, Colela, isso aí vale ou não, juridicamente falando? Vale se ela tiver prova que alguém ouviu a promessa dele. Lógico que vale, é um ato unilateral. Tem previsão no Código Civil, inclusive, se ele tornou pública essa vontade, porque como é um ato unilateral, depende da pessoa ter a vontade de fazer. Se ele tornou pública essa vontade de recompensá-la, até no Código Civil é recompensa que se fala, de recompensá-la, ele vai ter que pagar. Realmente não prometeu o carro, nem nada novo, zero. Ele dá o carro. Só que para quem ganhou esses valores, um carro popular para a moça, né, já que ele se comprometeu, evidentemente todos que vão nas lotéricas, né, falar, se eu ganhar alguma coisa, é de bom grado falar isso para a moça, para ver se dá sorte, né? Esse daí teve sorte. Então, eu acho que ele deveria recompensar. Se alguém ouviu e ela aprovar, ele vai ter que pagar. Pode até não ser um carro novo ou um carro de luxo, mas ele vai ter que pagar porque é uma obrigação. Já dizia o ditado popular, né? Promessa é dívida, né? Então, realmente, se ela provar que ele falou isso para ela, ele vai ter que pagar sim.
Olha, eu lembro de de um amigo meu que ele falou para um outro amigo assim, na hora que fez um jogo na Mega Sena, desses prêmios milionários: se eu ganhar, você não trabalha mais. Daí o outro todo feliz: é mesmo? Nossa, o que que você vai me dar? Ele falou: vou mandar cortar as 2 pernas e seus 2 braços. Né? Então, quer dizer, é sacanagem também, né? Mas nesse caso, prometeu um carro, pode ser até um pois é, né? Mas é um carro, não é isso? Então, Uma vale promessa de como. recompensa. Vale na justiça, então, como prova, se tiver alguma testemunha, olha aí. É. Pode falar, Colela. Não, em termos, a pessoa promete uma coisa para você, uma recompensa, se você fizer alguma coisa em troca, né? Nesse caso, ela não dependia dela a troca, mas foi uma promessa, né? Falou, olha, se ganhar, a gente sabe que isso aí é falar da vontade assim, mas eu entendo que ele teria que honrar o compromisso. É aquele negócio, se ela não desse bola, tudo bem, mas ela deu bola, né? Essa é a grande E ainda verdade. abençoou o jogo. E ele ganhou e tem condições de comprar um carro para ela, essa que é a verdade também, né? Bom, ô Borelli, a gente estava até brincando aqui antes de começarmos o programa, né? Quando a gente repassa a pauta, e a gente até brincou com essa notícia falando, poxa, o cara vai ter que pagar o carro, né? Porque prometeu. E a gente passa tantos anos aí aceitando promessas de políticos, então quer dizer, a gente juridicamente também pode processar o político, né? Que promete e não cumpre. Primeiro, tamanha dificuldade que se é ganhar um prêmio hoje no Brasil, né, na loteria, enfim. E quem nunca foi fazer uma fezinha, foi jogar, né, de fato, e não fez promessa até em casa, né, para a família, para parente, fica tranquilo que eu vou te dar isso, dar aquilo, porque a gente sabe tamanha dificuldade, mas é óbvio, né, não entrando na parte jurídica aí, que aí os doutores muito vão explicar dessa forma. Se há ali a comprovação, é lógico que não é nada diante do prêmio que foi alcançado. E da parte política, obviamente, a população deveria, né, numa próxima eleição, não dar mais o voto de confiança ou buscar outra alternativa de voto para a pessoa que, de fato, ali sentou na cadeira, que conseguiu o seu mandato e não honrou, né, as promessas para a cidade, porque muitos, Santiago, quem está na vida pública, quem se envolve com a parte política, existem muitos interesses pessoais, não só do político, mas quem faz a política também, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E a gente sabe que, de fato, depois que a pessoa chega no cargo público, a tamanha dificuldade também que é se governar, seja um cargo executivo, legislativo, eu acho que ainda mais, né, porque o vereador, o deputado, enfim, o fato de legislar é diferente de executar, né, executar parte de regra que seja até mais fácil, né, você ter o poder ali de executar, de poder decidir a situação. Então, voltando nessa questão, tomara aí, torço para que ela consiga ganhar o seu automóvel, seja ele zero, seja ele usado, mas que seja cumprido aí a promessa que foi feita. Eu estou dando uma olhada aqui enquanto a gente está conversando, se cada um dos ganhadores, que foram 44, desse R$1.000, daria para ela comprar um carro no valor de R$40 mil, né? R$44 mil. E carros na faixa de 40 mil, eu estou vendo aqui, ela compra aquele Renault Kwid, falando carro zero, né? Carro zero, Renault Kwid, tem aquele, o Mobi, né, 1.0, quer dizer, os populares ela conseguiria comprar aí tranquilamente uma grande parcela aí de carros que aparecem nessa faixa, né? O Onix, né? Tem vários outros modelos de carros que ela poderia ser prestigiada aí pelos ganhadores. Então fica aqui o nosso apelo, né? R$1.000 de cada um, acho que perto de 2.700.000, não vai doer nada, né, doutora? Olha, Santiago, eu acho que por uma questão de boa fé, eles poderiam presenteá-la, né? Todos unidos aí, cada um dar R$1.000. Como ela bem falou, o Código Civil, ele aceita o contrato verbal, né? O contrato verbal é válido. Porém, no caso dela, não foi um contrato verbal, foi apenas uma promessa, e ele prometeu em nome de outras pessoas também. Então, ela não consegue, eu entendo, entrar com uma ação judicial obrigando a pessoa que foi fazer a fezinha lá a pagar o carro para ela, assim como tantas outras, você também faz promessa de amor e não cumpre.
Então, assim, foi apenas uma promessa, uma fala ali naquele momento. Então, não foi nenhum contrato, não foi acertado nada. E ele também falou em nome de outras pessoas, né? Porém, o Código Civil, ele aceita, como eu falei para você, o contrato verbal, mas não é o caso. Muitas vezes as lojas prometem alguma coisa, mas assim, quando é público, né, a loja promete alguma coisa ao consumidor, se você comprar tal coisa, eu tenho que te presentear com um celular, um exemplo assim. Aí é uma outra história também, porque a gente se refere-se ao consumidor. Mas no caso dela, não, foi um simples jogo. Então, eu acredito que no caso dela, ela não ganharia na justiça o carro. Porém, por uma questão de boa fé, ela deu sorte, né? Vamos pensar assim, eles todos poderiam se unir e comprar um carro para ela, mesmo que não fosse um carro zero, um carro mais barato, de 30 mil, unindo todo mundo, cada um dá R$ 500. Eu acho que seria uma boa ação. Exatamente, já não ficaria com aquela energia ruim, né? Vamos falar assim. Com peso na consciência, né, Santiago? Exatamente, né? Você daria esses R$ 1.000, o Caio, se você ganhasse? Eu daria. De olho fechado. De olho, né? não, com certeza, né? 2 milhões e pouco. O que seria R$ 1.000 de 2 milhões e pouco? Ou não digo nem dos R$ 1.000, um carro, né? Na hora da empolgação, é o que a doutora comentou, promessas de amor, enfim, na hora da empolgação, o ser humano em si faz promessas que depois, às vezes, ele nem tem como cumprir, né? Cumprir elas. Então, fica aí, lógico, da consciência da pessoa em dar o carro, em presentear ou fazer o outro gesto que seja, né? Santiago, você daria o carro, Colela? Eu daria, lógico. Lógico que eu daria. Agora, como eu penso, onde eu sempre faço show também, o dia que eu ganhar, lógico que a gente vai sempre dar uma recompensa para as meninas. Só para lembrar que a promessa de recompensa no Código Civil não é contrato, é um ato unilateral, é a pessoa que faz por vontade própria. A única condição que se pode cobrar isso é se ela fez publicamente, se ela tornou pública, através de uma publicidade. Por isso que eu estou falando, se ela tiver testemunha de que ele falou para ela, mas ele fazia os jogos por outros, só que quando ele foi fazer o jogo, ele estava com o jogo dos outros, então ele representava os outros também. Ele se incumbiu de impor os ônus aos outros. Se os outros depois não quiserem pagar, ele paga sozinho, ou todo mundo paga e depois cobra dele, aí cada um entre si se resolve lá. Mas a promessa, se foi pública, só dependia da vontade dele, ele tem que cumprir. E a gente nota que hoje essas loterias todas têm filmagem, né? Até com som, né? Você veria como prova, se aparecesse ele na filmagem, eu vou te dar um carro se eu ganhar na Mega Sena. Você veria esse vídeo? Eu veria como prova e usaria o artigo do Código Civil, que até vou dizer, é o 854. Entendeu? Tá lá, ele tornou público, fez publicamente a promessa, né? É o que eu falei, não dependia dela a condição dele ganhar. Ela não teria como fazer isso. Mas foi uma promessa unilateral, ele expressou e ela ganhou. Ela abençoou o jogo, não foi que ela falou, Deus te abençoe e tal, e ele não ganhou? São coisas que teriam que ser discutidas. Eu para não passar assim por mal ganhador, né? Como se pode dizer, vai ganhar 2 milhões e pouco, se ainda é um mal ganhador, não vão reunir, dar R$ 1.000 para a moça comprar um carro? O que é isso, né? R$ 1.000 de rendimento aí do que ele vai ter, equivale aí uma semana de rendimento. Não vale a pena. Acho que valeria bem para ele, faria bem para eles e para a moça. Com certeza. Bom, é aquele negócio. Então, tomar cuidado com o que a gente fala, hein? Você vê? A gente tá falando de um assunto que parecia uma brincadeira, de repente começou a ficar sério o negócio, né? Vamos ficar quieto, hein? Bom, vamos lá. Fazer um convite pro pessoal que está nos assistindo, as nossas redes sociais. Tá aqui o nosso WhatsApp, é o 996031485. É o nosso WhatsApp para o seu contato, para você falar diretamente conosco, dar a sua opinião, a sua sugestão. Nosso programa é feito para você. E temos as nossas redes sociais, no Facebook, Cidades em Debate, tem no Instagram, aí tem que pôr programa na frente, é Programa Cidades em Debate, e no YouTube, Cidades em Debate. No YouTube fica lá arquivado os programas, tanto esse de hoje quanto vários outros que a gente passa de segunda a sexta-feira aqui pela TV Unisantos, da 1 às 2 da tarde, e também de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite pela TV Com Santos, tá certo? Bom, vamos trazer um outro assunto aqui.
Olha, esse aqui também eu acho que vai dar pano para manga, hein? Esse assunto aqui. É um projeto de lei da gestão do Ricardo Nunes, apresentado aos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, pode aumentar o limite de decibéis permitido em eventos e jogos no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Mas também essa lei vai também liberar, né, o limite de decibéis no Morumbi, que é o do São Paulo, na Arena Corinthians, enfim. A base de vereadores do governo Nunes tem argumentado que esses estádios, especialmente o Allianz Parque, que é o do Palmeiras, costumam receber multas, porque não há regulamentação específica que determine o limite de decibéis nas zonas de ocupação especial em que estão inseridos. Nesse cenário, o limite de decibéis é calculado com base na área residencial, resultando em um número considerado baixo para atividades dessas arenas. No esboço do texto apresentado aos vereadores na última terça-feira, o limite passaria de 85 decibéis entre meio-dia e 11 da noite, até a aprovação de um projeto de intervenção urbana específico para a região. A exposição a ruídos acima de 85 decibéis é considerada insalubre se ocorrer por mais de 8 horas por dia. Após o questionamento de vereadores da oposição, a base do governo decidiu agendar audiências públicas para debater o tema como um todo, inclusive o limite que será colocado em decibéis, né, nesse projeto. Doutora Michele, barulho pode, então, mesmo depois das 10 da noite? A gente está acostumado, né? Depois das 10 tem que abaixar o som. No estádio pode? Olha, depende, viu, Santiago? Cada caso é um caso. Nós sabemos que não pode, né? E precisa verificar aí a lei municipal e quais são as regras, o que foi apresentado. Eu entendo que, efetivamente, se estiver longe, como lá tem residências próximas, eu entendo que vai sim prejudicar as pessoas que moram ao redor. Então, não será aprovado, eu entendo que não. Porque, como você bem falou, causa prejuízo, sim, a vários fatores. Então, eu não concordo. Eu espero que não seja aprovada e não traz paz também, né? Se fosse num local longe das residências, tudo bem. Mas é próximo a residências, então eu entendo que vai tirar aí a paz e a tranquilidade dos vizinhos, até porque também nós temos o direito de vizinhança. Então, tudo deve ser respeitado. Além dos decibéis, né, também tem o direito de vizinhança. Então, cada caso é um caso. Então, isso aí tem que ser bem analisado para não prejudicar ninguém. Ô, Caio, como é que você vê esse negócio aqui, ó? Vamos mostrar uma imagem aqui de como fica, né, no dia de jogos, lá o estádio, olha lá, os rojões, à noite, né? Geralmente o jogo começando 10 horas da noite, indo até meia-noite, cachorro latindo, criança chorando, né? Porque todo mundo assusta, essa que é a grande verdade. Como é que você vê? Você acha que essa lei vai ser aprovada? Olha, é lógico que deveria ter uma moderação. Sabe lá se há moderação nisso, né? Via de regra, eu acho que vai causar um grande prejuízo, porque quem tem a sua residência à venda, quem tem residência em volta de estádio de futebol, todo mundo sabe que é desvalorizado. Porque durante uma partida de futebol, quem é fanático, e a gente sabe que o brasileiro é fanático pelo futebol, independente de qual é o time, né? A gente sabe que durante o dia de jogo, antes, durante e depois do início e do término da partida, né? Então acaba, de fato, ocorrendo um transtorno muito grande para quem mora ao local, as regiões, seja ali depois avenidas, rodovias, porque depois vai ter, obviamente, fluxo. Fora também, a gente não pode deixar de comentar que vai abrir o precedente para boates, para casas de shows. Será que quem mora ao redor está sendo ouvido, está sendo discutido? Eu acho que isso é importante a gente parar para analisar. Torço para que isso não vá adiante e acho que quem já tem a sua residência em torno de qualquer estádio de futebol, principalmente de um grande clube, né, como o Palmeiras, a gente sabe aí da tradição que tem um prejuízo já, via de regra, já grande, né? Então, lógico, como a doutora Michele comentou, se a gente pudesse ter uma alternativa de ter um estádio de futebol longe, distante de vizinhanças, né? De casas, de residências, seria o ideal, né? Quem sabe aí o sonhado.
Mas é uma discussão aí que tem muitas vertentes. Tá certo. Ô Colela, a maior preocupação é justamente isso que o Caio falou, né? Por exemplo, se for aprovada uma lei dessa, porque a gente sabe, o estádio deve tomar multa em todo jogo lá, né? Vários vizinhos já devem estar até com acesso direto já para multar, né? O estádio, porque faz barulho, existe a lei do silêncio, e a lei do silêncio não é depois das 10 da noite, ela é o dia inteiro, né? Essa que é a grande verdade. Se um vizinho, na hora do almoço, tiver com som muito alto e passar dessa medida aí, então você pode chamar a polícia, não é só 10 horas da noite, mas é que 10 horas da noite é a hora que todo mundo praticamente está indo dormir, né, depois da novela, aquela coisa toda, aí começa o futebol e você mora do lado do estádio. Se for aprovado isso, será que não abre precedentes, então, para casas noturnas, por exemplo, porque aí todo mundo vai ter direito, ou estou enganado? Tá fechado o microfone aí, Colela. Tá bom. Bom, abre precedente para as casas noturnas ou outros tipos de eventos, porque casas noturnas e locais de eventos estão sempre em zona especial. Evidentemente, não tem casa noturna em área residencial, num bom código de postura do município, sem dúvida alguma. Agora, como tudo no Brasil, espera o ladrão entrar para depois pôr a tranca na porta, essa lei é uma lei para inglês ver. Eu tive a curiosidade aqui de ver quantos decibéis um jogo de futebol produz, né, no estádio. 115 decibéis. 115 decibéis. Então, você vê que aumentar para 85 não resolve absolutamente nada, né? Nada. É só para encher farofa, estão fazendo alguma coisa para o entorno ali. E outra coisa, essa implantação para melhorar a região, quem tem que fazer é o empreendedor que fez a obra que gera o barulho, não o poder público, como eles estão querendo fazer aqui. Quer dizer, além de tudo, eles estão querendo pegar o dinheiro dos tributos, do contribuinte, para fazer melhorias que não vão adiantar nada, né? Que teriam que ser a obrigação de quem tem um empreendimento, que no caso é o Palmeiras, ou quem explora o estádio, e fazer isso. Isso é feito em qualquer lugar do mundo, né? Que tem esses eventos. A pessoa tem que preparar todo o entorno, além de ser escolhido um local longe das residências. Aqui em São Paulo, né, como aqui no Brasil, não dá para fazer, aqui em Santos, não dá para fazer isso, porque esses estádios já estavam lá, nascendo pequenos, foram crescendo, não tinha tanta residência e tal. E não foram tomados os devidos cuidados com os planos posteriores, com os governos posteriores. Está resultando nisso daí, um barulho infernal, um excesso de gente, de carro na região, atrapalha os moradores, né, um bairro tradicional lá onde fica o estádio. Então, não adianta, é uma lei para inglês ver, não vai adiantar absolutamente nada se na hora do jogo o negócio 115 decibéis é o barulho de um jato. Você imagina o barulho de um jato 2, 3 horas lá na tua cabeça, você vizinho, não dá, né? Então, isso aí, viu, é só para tentar agradar uma parcela da população, ou melhor, agradar não, enganar, né? Uma parcela, porque não vai adiantar absolutamente nada. Fazer obras de contenção, tal, tudo bem, mas quem tem que fazer é o particular, não o poder público. E a gente vê, né, que muitas pessoas, por exemplo, moram perto de escolas de samba, né, reclamam do barulho, mas tem aquele negócio também, né, Colela? A escola de samba já estava lá, conforme você falou. Nisso aí a pessoa ainda vai ter o direito, por exemplo, de reclamar posteriormente do barulho, ou ela vai ter que simplesmente lidar com isso? Não, se tiver a lei que proíbe limites de decibéis, a pessoa tem direito a reclamar, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É o caso do aeroporto de Congonhas. Ele era afastado, ele era longe da cidade de São Paulo, né? Hoje ele está no meio, proibiram lá os voos a partir das 10 ou 11 horas da noite, até as 5 ou 6 da manhã, porque não estava dando para a população que morava perto. Mas o poder público também que deixou ocupar a hora próxima ao redor do aeroporto, poderia ter evitado lá as construções, não evitou, deixou acontecer os loteamentos. Agora, se tem a lei, tem que ser cumprida. Então, a pessoa reclama e a prefeitura tem que tomar atitude de multar, ir lá, e a escola de samba ou a casa de evento, a casa de show, tem que se limitar, tem que tomar cuidados ou procedimentos que evitem que o som, o barulho passem do limite da lei. Agora, o que me chamou a atenção aqui também, só um pouquinho, foi que falou que eles multam, né, o Palestra Itália, porque nessa área de zona especial
não tem um limite de decibéis. E eles usam o limite do residencial. É ilegal isso. Se lá para a área especial não tem um limite, como é que eles vão usar o residencial? Se não tem, não tem. Eles que façam uma lei impondo limites na área especial. Essas multas aí, com certeza, são derrubadas no judiciário. Era só isso aí que eu tinha acrescentado. Tá certo. Bom, nosso Cidades em Debate, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho nas câmaras, vamos ver o que está acontecendo. Parece que hoje a pauta do Mauricião é da Câmara de São Vicente. Momento Câmara chegando aqui no nosso Cidades em Debate. Fazer hoje da Câmara Municipal de São Vicente. Lembrando, a primeira Câmara Municipal do Brasil. Bom, cada projeto que me dá medo, mas vamos lá. Um projeto importante na área de saúde, falando projeto de lei que tenta orientar os profissionais da área de beleza, salão de beleza, barbearia, cabeleireiro e outros similares, né, a fazer o descarte correto, tá, dos materiais perfurocortantes. O que são materiais perfurocortantes? Para quem não sabe, são, por exemplo, a gilete, alguma ponteira de algum tipo de equipamento, agulha, tá? Bom, na área de saúde, todo mundo sabe que existe, né, os materiais, uns packs, umas caixinhas para você descartar esse tipo de material perfurante, né, uma caixa resistente para não fazer o descarte em lixo, tudo, porque as pessoas que manipulam lixo vão se cortar, vai furar. É que nem o vidro, né? Quando você vai descartar vidro, você tem que embrulhar o vidro no papel, né? Deixar tudo bem amarradinho, certinho, para ninguém se machucar. Mas é importante que tenha uma campanha, porque muitos que trabalham no setor de beleza não são da área de saúde. Então não sabe o manuseio correto e onde solicitar esse tipo de descarte correto, né? Quem é da área de saúde tem o descarte adequado, né, pelas empresas que vão retirar esse material contaminado, né, esse material perfurante, para fazer o descarte correto. Não é para ser descartado no lixo, tá? Então o projeto de lei prevê a orientação aí para os profissionais da área de beleza lá de São Vicente, o uso adequado do descarte, tá? Então vamos esperar que a lei entre em vigor e que esse tipo de material não vá para o lixo comum, tá bom? Para contaminar o meio ambiente. Bom, um outro projeto de lei que eu achei aqui meio estranho é um projeto de lei que institui o teste de qualidade dos serviços de asfaltamento, tapa-buraco e recapeamento no município de São Vicente. Gente, um outro tempo atrás, aí, uns meses atrás, a gente deu um projeto de lei de um outro município que eles queriam discutir a qualidade do asfaltamento lá, porque pegaram um monte de defeito no asfalto, né, de má qualidade, viram que era muita má qualidade. Aí eu pergunto, precisa de uma lei para observar a qualidade do prestador de serviço? Os vereadores já não estão lá para fiscalizar a qualidade do que o executivo faz? Bom, sinceramente, eu estou achando que esses vereadores precisam aprender melhor o que eles fazem. É isso aí. O que a gente sempre fala aqui, né? Para a pessoa ser vereadora, ela precisaria fazer um cursinho antes, né? Eu quero ser vereador, vamos lá, vamos fazer cursinho. É que nem a gente estava falando agora há pouco de escola de samba, para você poder ser um fiscal, né? De apurar se a escola foi boa ou não, foi bem, faz curso, né? Faz cursinho. E eu vou falar para você, viu? Esse negócio de asfaltamento é complicado, né? Ô Caio, queria começar por você. Como é que você vê essa lei aí do asfaltamento? Vamos começar por ela primeiro. Você acha que deve ter uma lei para falar se a densidade é aquela, se o asfalto é bom, se não é? Ou você acha que já deveria estar no critério de quem faz o serviço? Olha, Santiago, primeiro assim, você comentou aí da questão de vereador, eu acho que parte do princípio que, primeiro, a gente tem que ter vocação para a vida pública, né? É lógico que muitos entram na vida pública por outros interesses. Antes, um pouquinho, só pegando o gancho do projeto de lei que ele comentou aí de orientação aos descartes irregulares, eu acho interessante pelo seguinte modo, né? Quem é da formação da área da saúde, enfermeiro, médico, auxiliar, dentista, querendo ou não, a gente já tem uma orientação de como destinar esse lixo. É lógico, a gente paga uma taxa para a prefeitura que é recolhido. Agora, é interessante, sim, orientar a ponta, né? Profissionais aí de beleza, esteticistas, que às vezes não tiveram uma formação, uma graduação, um curso de pós que pudesse orientar.
Da questão do asfalto é uma questão delicada, né? Eu não quero aqui entrar no mérito, mas é lógico que existe aí uma altura específica para se colocar a quantidade aí de asfalto. Não sei se é viável, né? Até fico me perguntando se a gente precisa de fato criar uma lei para isso, como você mesmo comentou, isso tem que ser um critério, né? Isso tem quem está ali na ponta, na rua, tem que estar orientado e saber que de fato isso precisa acontecer, porque senão, ô Santiago, é o que a gente havia comentando aqui, até nos bastidores, antes de começar, de trocar uma ideia, que muitos dos serviços que a gente vê, e aí eu não quero falar especificamente da cidade de São Vicente, mas da Baixada de uma maneira geral, são sendo refeitos, né? A gente passa, a gente vê ali a manutenção da prefeitura local, no bairro, e depois de 15, 20, 30 dias, 1 mês, 2 meses, tendo que refazer de novo ou voltando o problema da mesma forma que estava. Então, precisa ser refeito e revisto isso. E é dinheiro público indo pelo ralo, né? Onde poderia estar indo recapear outra avenida, outra rua, fazer outras manutenções. Então, precisa ser analisado essas questões de uma maneira bem diferente como está, né? Hein, Colela, o que você acha? Nós estávamos falando, inclusive, dia desse aqui, Caio, sobre. Parece que no Guarujá vai ser obrigado agora a ter. Eu não me lembro se são professores. Não, estão abrindo cursos para quem quiser de primeiros socorros, para as mães, para as futuras mamães, né? As gestantes, que elas vão ser não obrigadas, mas vão ter curso de primeiro socorro, justamente, engasgamento, aquela coisa toda, para ela poder correr já e acudir. Porque muitas vezes elas correm, vão levar o filho até o primeiro policial que vê, às vezes dá sorte de encontrar um ali perto, mas muitas vezes não dá, né? E a criança vem a óbito, sendo que a mãe, se ela tivesse esse procedimento, ela mesma conseguiria salvar o filho. É como você falou, então não chega nas pontas, né? Que nem no dia estava até o doutor Filete, ele falou, poxa, eu tive esse curso, eu fui obrigado a fazer, né, o curso de primeiros socorros. E também seria uma coisa, né, o Colela, para começar a alertar a população e as autoridades para que se coloque na educação das crianças dentro da escola, né? Porque eu acho que só essas campanhas é que vão conseguir trazer cidadãos mais preparados no futuro próximo, não? Está fechado de novo o microfone, Colela. Eu tento não fazer barulho aqui quando vocês estão falando, por isso que eu desligo. Tudo que é aprendido na escola serve para o futuro das crianças, quando ele for adulto. Pode ter certeza, tanto para o bem quanto para o mal. O que você aprendeu de bom lá na escola, você sabe até hoje. O que você aprendeu de ruim lá, que sabe que é ruim, você sabe até hoje e não faz. Né? Ou às vezes até faz. Fundamental, realmente, uma prefeitura que faça alguma coisa em orientar a população desde pequena. E, evidentemente, orientar a sua população, e aí qualquer faixa etária e classificação social, econômica e social, em socorro a si próprio, né, ou aos próximos, independente do poder público, de um bombeiro, de um policial, é excelente, é excelente. Até porque seria alguma coisa de vontade própria, o habitante ir lá estudar, fazer esse tipo de curso, acho que seria maravilhoso. Em relação aqui ao asfalto, eu acho que esses vereadores aí não têm o que fazer e ficam inventando lei. Né? Porque tudo que o poder público tem que comprar, ele tem uma especificação técnica, um padrão técnico. Então, até o asfalto, por incrível que pareça, ele tem que ter um padrão técnico, aprovado pelo, sei lá, Instituto de Engenharia, talvez, eu não sei de onde que se obtém, mas alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é a BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pode ser a BNT, como não sou da área, mas a BNT, bem lembrado. Então, tem que ser feito com tais produtos, ter tanto de camada na hora de se aplicar, né, para dar um padrão técnico de durabilidade. Então, a única coisa que esses vereadores têm que fazer é fiscalizar isso, pressionar a prefeitura, encher a prefeitura de requerimentos para que a prefeitura faça essas fiscalizações e obtenha os padrões técnicos, não de quem está fazendo o asfalto, mas por um instituto ou por outra coisa e consiga o padrão técnico que está sendo feito lá. Nós temos aqui várias coisas na cidade, fora da cidade. Eu vou muito ali pela Rio Santos, colocaram um asfalto lá um dia, nem choveu, em uma semana. 2 dias depois não tinha mais asfalto. Tal
estado de, desculpe a palavra, de vagabundo o asfalto que colocaram. Na verdade, colocaram uma tinta, né, de preta que não aguentou ser asfalto. Então, é isso. Basta os vereadores fiscalizarem, não precisa fazer mais lei nenhuma. Para com isso, chega de lei. Entendeu? É mais uma lei para a prefeitura não cumprir e ninguém fazer nada também. Se vocês querem fazer jus ao trabalho, fiscalizem, saibam qual é a função do vereador realmente e fiscalizem a prefeitura e o que a prefeitura faz. Tudo tem que ter um padrão técnico. Na lei dos descartáveis, o doutor falou bem, os profissionais de saúde em Santos recolhem uma taxa, eu não sei se para a prefeitura ou alguma empresa que a prefeitura conta, para ter o lixo. A mesma coisa, eu sei que é pesado para um salão de beleza pequeno, para isso, para aquilo, mas evidentemente o lixo que ele gera é um lixo de saúde, né? É unha, né? É pele que foi lixada, penso eu assim, né? Cabelo cortado, é um lixo que tem a ver com a saúde. A prefeitura que, então, faça um novo recolhimento destinado a essa área, organize essa área para que realmente possa ser recolhido esse lixo. Se não der para fazer, serviço de orientação. A pessoa, quando for pedir o alvará para ter um salão, alguma coisa, tem que fazer lá um curso de um dia sobre o destino desse lixo que o salão vai produzir. Esse material de estética, né? Vai produzir. É isso, não tem custo nenhum, você vê, é uma pessoa de algum lugar, um médico, por exemplo, vai em tal pronto-socorro, em tal hospital, o médico vai te dar um parecer disso aqui, a pessoa vai ter consciência, porque o que não tem hoje é consciência. Isso aí não faz mal, é uma unha, é um cabelo, é uma pelinha raspada, mas não sabe que tem problema, né? Então, eu acho que se não for possível fazer uma coleta que tem um curso, algum médico da prefeitura fica lá 1 hora por dia em algum lugar e que vai abrir o salão, vai lá e toma uma orientação no médico e a pessoa por vontade própria, vai cumprir isso, que com certeza vai cumprir. Quem quer ter um negócio bom, saudável, bacana, vai cumprir. Daí. Doutora Michele, você sabe que o Colela está falando um negócio que as pessoas pensam mesmo, não vai fazer, vou jogar onde esse vidro aqui? Vai pro lixo mesmo. E é tudo saco plástico hoje, né? Agulha, uma série de coisas, gilete, é complicado. Aí os nossos queridos amigos garis, né, que tomam conta da limpeza aí da nossa cidade, é que sofrem. Porque, quer queira ou não, mesmo com aquela luva que eles usam, eu já vi garis com a mão cortada, justamente por causa de vidro dentro do saco, naquela pressa de correr atrás do caminhão, pega o saco, abraça o saco e acaba sendo cortado, né, por alguma coisa que está lá dentro. Como é que você vê? Uma campanha nas escolas seria um bom começo ou não? Com certeza, viu, Santiago? Concordo com todos vocês aí. Uma campanha na escola seria fundamental, né? Até porque o futuro do nosso país e o futuro do mundo são as nossas crianças. Eu entendo que não só um curso para as crianças, mas em si para toda a população. Eu entendo que todas as pessoas deveriam ser responsáveis pela reciclagem do seu próprio lixo. Os prédios seriam obrigados. Enfim, é o meio ambiente, é o nosso planeta, nós estamos falando da saúde da nossa vida, da nossa família, então não só as crianças, como os salões, assim também, como todas as pessoas deveriam ter, sim, uma educação ambiental e passar, pelo menos, dar o início, né, à educação ambiental à população e depois aplicar uma multa, né, para que as pessoas pudessem cumprir aí com um descarte correto e não prejudicando o nosso lixeiro, o gari, enfim, e o nosso planeta. Quanto ao recapeamento aí que você falou, eu entendo, Santiago, eu concordo plenamente com você que as pessoas que se candidatam para vereador, para prefeito, enfim, para qualquer cargo, elas deveriam ser pessoas estudadas, pessoas que tenham um certo nível de conhecimento. Mas não só isso, as pessoas também que são nomeadas para estar à frente da Secretaria de Obras, muitas vezes existe aquele conchavo, né? Se eu ganhar a eleição, eu dou a secretaria. E as pessoas nem estudo têm. Então, assim, o que faz o secretário de obras? O que faz os funcionários na Secretaria de Obras? E os vereadores? Eles são todos para fiscalizar. Então, eu entendo que isso deveria ser feito desde o início, já na licitação, estar descrito quais são as regras, os aparelhos e, enfim, os materiais que deveriam ser usados. E aí sim, a Secretaria de Obras e
os vereadores fiscalizarem e cobrar daquela empresa que está prestando aquele serviço. Assim, economizaria aí os cofres públicos, né? Porque tantas coisas mal feitas, tantas reformas mal feitas, isso pesa no bolso do cidadão. Então, eu entendo que a Secretaria de Obras e os vereadores é quem devem fiscalizar, não há necessidade de um projeto de lei, eles estão sendo bem pagos para trabalhar para a população e para a cidade. Então, acho que não há necessidade desse projeto de lei do asfalto, mas sim do descarte. Eu acho muito importante essa educação ambiental, não só para eles, mas para toda a população. Tá certo. Bom, nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Deixa eu só dar um recado rapidinho aqui, uma campanha que a gente está fazendo, ajudando a Igreja Coração de Maria, que na verdade quem está fazendo a campanha é a paroquial da igreja, a gente só está divulgando. Então eu peço, né, o seu auxílio, a sua ajuda, você que puder doar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, ou então alguma roupa que você não usa mais e esteja em bom estado, calçados, material gêneros, né, de primeira necessidade, material de limpeza, o pessoal está aceitando, porque eles estão formando cestas para as famílias que estão ainda passando por dificuldades justamente por causa da pandemia. Eles atendiam na faixa de 110 famílias antes da pandemia, hoje está para mais de 500 famílias. Então, realmente, muita gente está precisando e a gente deixa à disposição o endereço para você que possa levar lá, na própria igreja, na Costa 74, a paroquial fica junto à igreja, ou então, você que não puder sair, mas tem o que doar, pode ligar nesse número, 3223-7381, fale com a Bebeca ou com quem atender, que o pessoal vai buscar no dia e na hora marcada para que você possa ajudar, e a gente agradece de coração, porque tem sido uma ajuda fundamental para muitas famílias. Bom, vamos trazer aqui uma outra matéria, essa aqui é o que a gente sempre fala, né? O povo na rua não tem quem pode com o povo na rua. E a luta e a cobrança da população realmente resulta em mudanças importantes. No último dia 1º, a Comissão Especial de Vereadores, que cuida dos problemas da área continental de Santos, e a Comissão Permanente de Transporte, ambas da Câmara, obtiveram da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU, a promessa de aumento na oferta de transporte público naquela região de Santos. O Cidades em Debate chegou a divulgar essa comissão no Momento Câmara, aqui com Maurício Araújo, há um tempo atrás. E segundo prometido, a partir da próxima segunda-feira agora, haverá um aumento de mais de 2 ônibus na linha 949 nos dias de semana e de mais uma linha 961 nos finais de semana, além de ajustes nos horários das chegadas e saídas, aumentando em cerca de 30% a oferta de transporte para a região. A reunião ocorreu após os moradores terem pressionado por melhorias em uma audiência pública. Hoje, o santista da área continental é obrigado a esperar por mais de 2 horas um ônibus no ponto. Inclusive, as crianças que vão para a escola e entram às 7 da manhã, ficam no ponto desde as 5 da manhã, né? Porque tem que fazer fila para ver quem que vai conseguir embarcar no ônibus. É complicadíssimo. Ô, Colela, fala um pouco para a gente aí. O pessoal da área continental parece que está conseguindo um bom resultado aí, né? Santiago, estão conseguindo um resultado. Se é bom, eu não tenho certeza, né? Porque 30%... O que acontece? Eu conheço lá a área continental, frequento lá, vou muito a Caruara, né? Então eu vejo os déficits lá de Caruara, melhorou bem em outras áreas. No transporte, realmente, eu não utilizo. Mas se uma pessoa tem que esperar 2 horas para ir para a escola, ele entrar 7 e acordar 5, há uma falha brutal no serviço de transportes, né? Não, 5 horas tem que estar no ponto já. Então, a prefeitura deveria cobrir isso temporariamente, ainda mais numa situação escolar, com ônibus escolar específico para os estudantes, né? E não deixá-los ao sabor do transporte público normal, porque é para a escola que a criança vai, né? Então, olha o que essa criança tem que fazer: acordar antes das 5 para estar às 5 horas num ponto, para chegar na escola às 7, possivelmente já com algum déficit alimentar, né? Vai comer alguma coisa na escola, e depois para voltar mais 2 horas ainda. Estão judiando das crianças, dos escolares. Isso não é admissível. A prefeitura tem que resolver essa situação, independente da empresa de transporte. Ela tem que aumentar especificamente na área escolar, né, para atender essa demanda, esse segmento. Na área já civil do transporte comum, também é inadmissível que uma pessoa fique 2 horas num ponto.
Eu conheço lá, realmente, é o que eu te falei, como eu não uso o transporte de lá, não sei como funciona, mas eu vejo as pessoas paradas no ponto, esperando. Na verdade, elas têm um horário certo, que o ônibus passa, mas perto do horário do ônibus passar, as pessoas vão para o ponto, se aglutinam ali, porque são muitas pessoas e poucos ônibus. Aumentar em 30%, isso vai resolver? Eu acredito que não. Deveriam olhar com muita atenção para essa área continental. Eu estou falando Caruaru, mas da parte toda da área continental de Santos. Com muita atenção, porque é uma área que está em pleno desenvolvimento, né? Pertence à cidade de Santos, tanto se lutou por essa área, com Bertioga, porque teve uma disputa entre Bertioga e Santos, né, para ficar com essa área e deixar depois ela largada. Agora, tem que ser resolvido isso. A população que, se não for satisfatório os 30%, continue reclamando e junto aos seus vereadores também, que vereador está aí para isso, né, para lutar pelo povo que o elegeu. Então, vamos aguardar para ver se esses 30% atendem a população civil e espero que a prefeitura tome uma atitude em relação ao segmento específico dos escolares e forneça ônibus próprios num horário mais em menor tempo de espera para as pessoas, para as crianças poderem acordar um pouco mais tarde, chegarem mais rápido na escola e voltarem mais rápido para casa também. Falar aqui com o Caio. Caio, o Colela, em 30 segundos, já deu uma solução para o problema. E a gente vê que teve uma comissão de vereadores que foi lá e resolveram o problema perante as conduções. Eles não deveriam ter falado isso que o Colela falou também? Precisar de uma comissão para detectar que está errado isso? As audiências públicas, Santiago, são importantíssimas, porque a audiência pública parte do princípio de ouvir a população ali do local, da população poder passar as demandas. Lógico que essa demanda de transporte, e aí puxando a sardinha aqui para a região continental de São Vicente, que a gente tem a área rural de São Vicente, que tem inúmeras famílias aqui que também dependem de transporte público, não só para a questão... Quando a gente fala de transporte público, né, eu entendo que também não é só para a questão do estudo, seja para ir ao médico, seja para se locomover, para fazer as suas atividades. Lógico que a questão aí que foi levantada é a questão das crianças, e é sub-humano, né, uma criança tendo ali, zelando pelo seu papel, sem responsabilidade nenhuma, sem saber ainda nada da vida, cheia de sonhos, tendo, lógico, que levantar 4 horas da manhã, seja um pouco antes, um pouco depois, para estar às 5 no ponto. Isso não deve acontecer de maneira nenhuma, ainda mais a cidade de Santos, que é uma cidade que a gente sabe que tem um potencial grande pelo porto e tudo mais. Então é importantíssimo, sabe lá se vai ter alguma repercussão, mas parte do princípio que os vereadores já tiveram ali alguma orientação, já ouviram ali através da audiência pública a população, e lógico, como o Colela comentou, colocar isso em prática. Se foi eficiente, se foi atingido o resultado esperado, ótimo. Se não, que possa ser rediscutido isso e aumentar ou ver uma outra alternativa que possa cuidar ali daquela região e dar dignidade, né? Porque transporte é dignidade, não só para as crianças poderem ter ali condições de estudar, de poder chegar na escola de uma maneira tranquila, mas também a população em si, adulta, que trabalha, que depende da condução, que precisa ir ao médico e tudo mais. Tá certo. Eu fico imaginando aqui, se em Santos acontece isso, né, Caio? Imagino em outros municípios pelo Brasil afora, né, que não tem nem um pouco de estrutura, né? Coisa complicadíssima. Doutora Michele, eu iria lhe chamar para dar sua opinião, mas o nosso tempo já está chegando em cima da pinta aqui, né? Mas a gente pelo menos já deu para desenvolver o assunto e saber mais ou menos o que está acontecendo. Bom, quero agradecer aqui o nosso querido Luiz Eduardo Colela, advogado de Santos, obrigado pela presença, por estar conosco hoje. A nossa querida doutora Michele Tiziani, obrigado pela presença também, doutora. E o nosso querido doutor Caio Borelli Zeller, obrigado, viu, Caio? Até a próxima. Bom, e a você também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa Cidades em Debate volta amanhã, às 13h na TV Unisantos e às 19h na TV Com. Um beijo a cada um de vocês, estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera outro. Até lá!